Após o escândalo, Stella se fragiliza. Celso pressiona. Sandra comemora. E Túlio luta para provar a verdade. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, o escândalo do falso flagrante continua fazendo vítimas. As fotos do beijo entre Túlio e Sandra não apenas abalam um relacionamento, elas criam um terreno perigoso onde dor, oportunismo e manipulação se misturam. Stella está ferida. Celso enxerga uma brecha. Sandra comemora em silêncio. E Túlio luta para não perder tudo. Stella sozinha no quarto, sentada na cama, as fotos espalhadas sobre a mesa. As imagens se repetem na cabeça de Stella como um castigo. Cada detalhe parece confirmar o pior, mesmo quando o coração se recusa a aceitar. Eu me senti exposta, ridícula, como se todo mundo estivesse rindo de mim pelas costas. Ela aperta as fotos com raiva. Eu confiei, e confiar foi o meu erro. Celso se aproxima e passa a pressionar emocionalmente. Celso observa Stella no hospital. Percebe o abatimento. Ele reconhece imediatamente os sinais. Ele conhece Stella o suficiente para saber quando ela está frágil e também quando está vulnerável. Ele se aproxima com voz mansa. Você não precisa fingir que está tudo bem comigo. Dá pra ver que isso te destruiu. Stella, cansada. Eu não quero falar disso, Celso. Celso, mas você precisa. Guardar tudo só machuca mais. Ela hesita. Eu achei que tinha encontrado alguém diferente. E me enganei. Celso, aproxima-se mais. Ou talvez você só tenha esquecido quem sempre esteve do seu lado. Stella o encara confusa. Não faz isso. Celso, fazer o quê? Me preocupar com você? Ele segura a mão dela. Stella não reage, mas também não afasta. A pressão não vem em forma de ataque, mas de cuidado excessivo, o mais perigoso de todos. Enquanto isso, na mansão, Sandra comemora e se sente vitoriosa. Sandra sozinha em casa, olhando as fotos. Longe dali, Sandra observa o estrago que causou com uma satisfação silenciosa. Para ela, tudo saiu exatamente como planejado. Era só uma faísca. O resto, o orgulho deles fez sozinho. Ela bebe um gole de vinho. Agora ele vai ficar sozinho. E ela vai correr direto para onde sempre correu. Convencida de que separou Stella e Túlio, Sandra acredita que abriu o caminho perfeito para Celso reassumir o controle da situação. Túlio procura Stella e é rejeitado mais uma vez. Túlio espera Stella do lado de fora. Enquanto Sandra comemora, Túlio vive o desespero. Cada minuto sem falar com Stella pesa como uma condenação. Stella aparece. Ele se aproxima. Túlio, aflito. Stella, por favor, me escuta só um pouco. Aquilo foi uma armação. Eu nunca tive nada com a Sandra. Stella, fria, machucada. Você já falou demais. E eu devo acreditar em quê? No que você diz? Ou no que eu vi? Túlio, em mim. No que a gente construiu. Me dá uma chance de provar. Ela respira fundo, tentando não chorar. Eu não consigo mais confiar. Toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo aquela foto. Eu não tenho forças para isso agora. Ela se afasta. Túlio fica arrasado. Celso reforça a aproximação e planta dúvidas. Logo depois, Celso encontra Stella. Celso, eu vi ele falando com você. Stella, não foi fácil. Celso, não precisa ser. Você não deve nada a quem te feriu. Ele faz uma pausa. Às vezes a vida tenta nos mostrar quem realmente merece ficar. Stella baixa o olhar. Celso não pede nada diretamente. Ele espera. Ele insiste. Ele ocupa o espaço que Túlio deixou. Túlio descobre um detalhe que pode derrubar a armação. Túlio sozinho, lembrando do dia das fotos. Arrasado, mas não derrotado, Túlio começa a ligar os pontos. Um detalhe o incomoda. Algo naquele dia não fazia sentido. Alguém precisava estar ali, no lugar certo, na hora certa. Ele pega o telefone. Eu vou provar que isso foi armado. Nem que seja a última coisa que eu faça. A verdade começa a aparecer. O confronto explode e Celso ultrapassa o limite.
O escândalo ainda ecoa, mas a poeira começa a baixar. E quando isso acontece, a verdade encontra espaço para respirar. Túlio decide ir até o fim. Estela, pressionada por todos os lados, perde a paciência. E Celso, sentindo o terreno favorável, cruza uma linha perigosa. Túlio sozinho no consultório, madrugada. Ele anda de um lado para o outro. Aquela foto não surgiu do nada. Alguém sabia exatamente onde eu estaria e quando. Ele pega um bloco de anotações. A Sandra não costuma errar e não beija em público por descuido. Túlio lembra de um detalhe. O fotógrafo, ele já estava ali antes de tudo acontecer. Túlio pega o telefone. Preciso saber quem chamou esse homem e quem pagou. Pela primeira vez desde o escândalo, Túlio sente que pode provar que tudo foi uma armação. Ao mesmo tempo, Estela no hospital. Sandra surge por acaso. Enquanto isso, Estela tenta seguir sua rotina, mas o passado insiste em provocá-la. Sandra, fingindo surpresa. Estela, não esperava te encontrar aqui. Estela endurece. Eu esperava nunca mais ter que olhar para você. Sandra, irônica. Nossa, tudo isso por causa de uma foto? Estela se aproxima, tomada pela raiva contida. Não foi só uma foto. Foi uma humilhação pública. Eu não obriguei ninguém a beijar ninguém. Estela perde o controle. Mas você gostou, né? Gostou de me ver daquele jeito. Sandra sustenta o sorriso. Eu só deixei a verdade aparecer. Estela, a sua verdade. As duas se encaram. Clima pesado. O confronto deixa claro. Sandra não se arrepende de nada. Celso encontra Estela logo depois, abalada. Celso, preocupado demais. Eu vi você falando com a Sandra. Ela te provocou, não foi? Estela, exausta. Todo mundo quer alguma coisa de mim. E eu não aguento mais. Celso segura o rosto dela. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Eu tô aqui. Sempre estive. Estela se afasta, desconfortável. Celso, não confunde as coisas. Celso, não tô confundindo. Só tô dizendo que você merece alguém que te proteja. Estela, proteger não é decidir por mim. Celso fica sério. Às vezes a gente precisa de alguém para decidir quando tá fraco. Celso ultrapassa um limite e Estela percebe. Túlio encontra uma informação. Enquanto isso, Túlio avança. Um nome aparece, um pagamento, uma ligação feita minutos antes do beijo. Túlio encara o papel. Eu sabia, isso não foi coincidência. Ele pega o telefone. Estela precisa saber. Mesmo que não queira me ouvir. Estela em casa. Porta toca. É Túlio. Estela, eu pedi para você me deixar em paz. Túlio, firme, mas contido. Eu vim com prova, não com desculpa. Ele mostra o documento. O fotógrafo foi chamado. Pago. E sabe por quem? Estela hesita. Não. Túlio, pela Sandra. Silêncio. Sandra sozinha, sentindo o clima mudar. A armação começa a ruir. O confronto deixou marcas. Celso passou do limite. E a verdade bate à porta. Estela está cercada pela dor. Celso se aproxima com paciência calculada. Sandra acredita ter vencido. E Túlio começa a reagir. Em Eta Mundo Melhor, quando a verdade demora, a mentira se aproveita. Mas nenhuma armação dura para sempre. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Estela vê fotos do beijo de Túlio com Sandra. E o escândalo sai do controle. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, uma imagem será suficiente para colocar um amor inteiro em risco. Estela se depara com fotos do beijo entre Túlio e Sandra e sente o chão desaparecer sob seus pés. Não é só um beijo, é a sensação de traição. É a dúvida que destrói tudo. Estela sozinha, folheando uma revista. De repente, ela paralisa. Em choque, quase sem voz. Não, isso não pode ser verdade. Ela encara a foto, mãos tremendo. Ali está Túlio, ali está Sandra. E ali está um beijo que parece confirmar o pior. Estela fecha a revista com força. Ele jurou que me amava. Ele jurou que nunca faria isso comigo. No consultório de Túlio, a porta se abre bruscamente.
Túlio, surpreso. Estela, o que houve? Ela joga a revista sobre a mesa. Ouve isso aqui. Túlio empalidece ao ver as fotos. Estela, não é o que você está pensando. Estela, exaltada. Não é o quê? Um beijo também não é um beijo agora? Túlio, aquilo foi uma armação. Estela, irônica, magoada. Sempre é, né? Todo homem traído vira vítima depois. A discussão cresce. A confiança se quebra diante dos olhos dos dois. Estela, você tem ideia da humilhação que isso é pra mim? Todo mundo me olhando como uma mulher enganada. Túlio, desesperado. Eu nunca tive nada com a Sandra. Eu juro. Estela o encara, lágrimas nos olhos. Então prova, porque agora eu não sei mais em quem acreditar. Ela sai deixando Túlio devastado. Enquanto Estela sofre, Sandra observa tudo à distância, satisfeita. Sandra em casa, segurando a revista. Uma foto. Foi só isso que precisou. Ela ri, fria. Agora é ele que lute para se explicar. Para Sandra, o escândalo não é um acidente. É parte do plano. Túlio andando nervoso no consultório. Desesperado, Túlio entende que só palavras não vão salvar seu relacionamento. Ele fala consigo mesmo. Eu não vou perder a Estela por causa de uma mentira. Ele pega o telefone. Eu preciso descobrir quem tirou essas fotos. E por quê? Túlio decide ir atrás da verdade, mesmo que isso coloque Sandra contra a parede. Estela arrumando suas coisas, abatida, ferida demais para ouvir explicações. Estela decide se afastar. Alguém tenta falar com ela. Eu preciso de tempo. Amor nenhum sobrevive sem confiança. Túlio tenta falar com ela. Estela, por favor, me escuta. Ela o encara fria. Agora não, Túlio. Talvez, nunca mais como antes. Ela se afasta. Um beijo fotografado, uma mentira bem armada e um amor colocado à prova. Sandra comemora o estrago. Túlio luta para provar a verdade. E Estela se afasta, sem saber se conseguirá perdoar. Em Eta Mundo Melhor, às vezes uma imagem fala mais alto que a verdade e pode destruir tudo no caminho. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Lourival se vê diante de um sentimento que ele tentou negar desde o início. O que começou como admiração profissional, agora se revela algo muito mais profundo. Ele está apaixonado por Dita. E essa constatação muda tudo. Desde que assumiu a carreira de Dita, Lourival sempre se manteve firme, focado, profissional. Incentivou, protegeu, abriu portas. Mas aos poucos, algo fugiu do controle. Não foi de repente, foi no olhar, no cuidado excessivo, no incômodo ao vê-la sendo disputada. Lourival segura uma foto de Dita. Isso não era para acontecer, não desse jeito. Pela primeira vez, Lourival admite para si mesmo aquilo que já sente há algum tempo. Seus sentimentos por Dita não são apenas profissionais. Ele se levanta, anda pelo cômodo, inquieto. Eu devia pensar na carreira dela, no futuro dela, não em mim. O problema é que o coração não entende de regras. E quanto mais Lourival tenta se afastar emocionalmente, mais percebe o quanto Dita ocupa seus pensamentos. Lourival, em memória, emocionado. Você nasceu para isso, Dita. Para brilhar. Essa paixão silenciosa passa a se tornar um dilema perigoso. Lourival começa a questionar suas próprias decisões. Será que ele está realmente agindo pelo bem da carreira de Dita? Ou está sem perceber, deixando seus sentimentos interferirem em tudo? Dita, leve e sorridente. Lourival, você tá bem? Parece distante. Ele se sobressalta. Tô sim, só pensando em uns ajustes pro próximo show. Dita observa desconfiada. Lourival passa a medir palavras, controlar gestos, evitar proximidade. Mas a mudança é visível. E Dita começa a perceber. Você anda diferente comigo. Eu fiz alguma coisa? Lourival hesita. Não, Dita. O problema sou eu. O dilema se aprofunda quando Lourival entende que qualquer passo em falso pode prejudicar não só a carreira de Dita,
mas também as relações ao redor dela. Candinho, o público, a confiança construída. Lourival encara o próprio reflexo no espelho. Eu preciso escolher. Ou sou o empresário dela, ou assumo o que eu sinto. A constatação da paixão de Lourival por Dita não fica apenas dentro dele. O sentimento começa a transbordar em gestos, silêncios e decisões que mudam o clima ao redor e despertam algo perigoso em Candinho. O ciúme. Dita, sorrindo, descontraída. E aí, o que achou dessa parte nova da música? Lourival demora a responder. Olhar preso nela. Tá linda, quer dizer, tecnicamente perfeita. Sua voz está cada vez mais segura. Dita estranha o tom. Você sempre fala do ritmo, da afinação. Hoje parece diferente. Lourival abaixa o olhar. Talvez eu esteja ouvindo demais, além da música. Dita fica em silêncio por um instante. Lourival, você tá bem mesmo? Lourival, tentando sorrir. Melhor do que devia. Dita começa a sentir que há algo além do profissional. O cuidado exagerado, o jeito protetor, o olhar que demora demais. Ela ainda não entende, mas sente. O peso do sentimento se torna insustentável. Lourival sabe que se continuar assim, pode acabar ultrapassando um limite perigoso. Ele encara o espelho. Você não pode confundir as coisas. A carreira dela vem primeiro. Dita, ué, você tá indo embora mais cedo? Lourival, vou. A partir de agora, alguns compromissos vão ser resolvidos à distância. Dita franze a testa. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Lourival hesita. Aconteceu comigo. E eu preciso colocar isso no lugar. Dita se aproxima. Você tá se afastando de mim? Lourival, é a única forma de não atrapalhar você. Dita fica mexida. Eu confio em você, Lourival. Ele fecha os olhos, sentindo o golpe. Justamente por isso eu preciso ir. O afastamento machuca Dita e confirma que há algo que ele não está dizendo. Mais tarde no sítio, Candinho, desconfiado. Você tá diferente, Dita. Aconteceu alguma coisa lá na rádio? Dita, o Lourival anda estranho, distante. Candinho fecha a cara. Estranho como? Dita, como quem tá fugindo. Candinho respira fundo e incomodado. O nome de Lourival ecoa diferente nos ouvidos de Candinho. Candinho, direto, sério. Posso trocar umas palavras com você? Lourival, tenso. Claro. Candinho. A Dita anda sentindo sua falta. E eu não gosto quando minha mulher fica confusa por causa de outro homem. Lourival sustenta o olhar. Eu jamais desrespeitaria a Dita. Muito menos você. Candinho, ciumento, firme. Então trate de deixar isso bem claro. Porque a Dita é minha família. Lourival, contido, sincero. É exatamente por isso que eu tô me afastando. Candinho estranha. Afastando por quê? Lourival respira fundo. Porque às vezes, gostar demais também é um risco. Candinho entende. O ciúme vira alerta. Então você faça a escolha certa. Pelo bem dela. Lourival luta contra um sentimento que pode mudar tudo. Dita sente que algo foi deixado no ar. E Candinho percebe que o amor também pode ser ameaçado, mesmo sem traição. Em Eta Mundo Melhor, quando o coração fala mais alto, as consequências nunca são simples. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.